noite a todos, a todas. Mais uma vez aqui estamos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra Menezes Nosso Lar, promovendo esse encontro virtual que tem acontecido aí desde o início da pandemia. Já 1 ano e pouco que a gente vem realizando esses encontros. Graças a Deus ainda nos é permitido, através desse formato, nos encontrarmos, mesmo que à distância, para podermos ouvir as palestras, as preces, as orações em nome da doutrina espírita. E isso é muito bom, porque não nos deixa sem esse contato mais direto com essa doutrina que liberta, que explica, que nos ajuda a vencer os obstáculos aqui nessa terra de provas e expiações. Nesta noite nós teremos mais uma vez conosco a nossa companheira Rosana Manso, que traz para nós o tema desencarnação. Nós a agradecemos mais uma vez, não é a primeira vez que ela se predispõe a trazer aí os seus conhecimentos, dos estudos que ela realiza da doutrina espírita, e um tema muito importante, um tema que poderíamos dizer é um dos sustentáculos da doutrina espírita, é essa explicação sobre a desencarnação, que a gente aqui na Terra entende como a morte física, mas nós espíritas sabemos que o espírito desencarna, deixa o corpo físico e ele continua a sua trajetória, a sua luta, continua os seus aprendizados em outras esferas. Então, muito obrigado, Rosana, que Deus a ilumine, abençoe e que você esteja sempre aí disposta a levar o seu entendimento e o seu conhecimento à luz da doutrina espírita a todos aqueles que a convidarem. Vamos nos preparar para dar início à nossa reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e rogando ao alto a proteção tão necessária a cada um de nós. Rogando aos mentores espirituais que possam estar conosco sempre e neste momento também, para que possamos, diante das lições da noite, podermos captar as mensagens, os ensinamentos, e que façamos desses ensinamentos o nosso sustentáculo, o nosso guia seguro, para que possamos conduzir as nossas vidas nesta semana, conduzir o nosso dia a dia, diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, conhecidos, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Que estas lições possam nos fortalecer e nos ajudar a compreender o momento, aonde quer que estejamos, convivendo com quem quer que seja. Pedimos também bênçãos e amparo a toda a humanidade, ao nosso planeta Terra, para que todos aqueles que vêm vivendo essas agonias momentâneas, dessa situação difícil pelo qual a Terra passa, possam receber as irradiações de nossas preces e de nossos pensamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim sejas. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus.
Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Agradeço pelo convite para estarmos juntos refletindo sobre o tema a desencarnação. Então, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo que no capítulo 5 ele nos traz a seguinte temática: é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prende esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Então, aqui, meus irmãos, nós vemos os espíritos nos convidando para refletir, porque é natural quando nos sentimos doloridos pela perda dos nossos entes queridos, principalmente quando alguém parte tão jovem e nós achamos que ele tinha um grande futuro para se realizar na Terra. E os espíritos questionam, né? Reclamais de uma vida? Interrogais sobre essa vida que se paralisou? Mas qual é a vida verdadeira? Então é por isso que vivendo nos tempos em que nós estamos vivendo agora é um tema muito pertinente, apesar de já sabermos disso e falarmos muito desse tema como espíritas. Não é à toa que nós temos uma frase interessante para refletirmos também essa noite: o medo da morte nos impede de viver, não de morrer. Por quê? Porque desde quando nascemos, a única certeza que temos é que a morte um dia chegará para nós. Mas é natural que não gostemos de falar do assunto ou de pensar muito nele. Mas ela é lei da vida. É um tema necessário e no qual precisamos refletir. Por isso que essa noite trouxemos para essa reflexão. Ou seja, apesar de dolorido, como lei da vida, se é lei nascer, também é da lei morrer. Então, pensando nisso, nós também podemos analisar como nós enxergamos a morte. Até nos quadrinhos, né, quando a gente era criança, a gente sempre vê a morte, né, representada por aquelas figuras, né, tenebrosas, como a foice na mão, sempre trazendo susto e medo. E dessa maneira, nós precisamos refletir dentro desse aspecto, porque já que não podemos fugir dessa lei, precisamos compreendê-la, precisamos trabalhar o nosso íntimo no processo de maturidade interior para entender que, como lei, nós precisamos, na verdade, nos preparar para tal.
Porque, sendo espíritas, muitas vezes adentramos pelo espiritismo, mas não gostamos realmente de tocar muito nesse assunto. Fica na parte técnica, algum detalhe, mas adentrarmos e refletirmos na nossa vida, será que nós não estamos deixando para depois ou nem gostamos de pensar? É lógico que a vida é sempre vida e a vida deve ser vivida e ser alegre. Mas como instinto de preservação, também é natural que muitas vezes preferiramos viver do que tocar nesse assunto. Mas, como tal, precisa ser estudado, precisa ser mais compreendido e mais maturado dentro da nossa alma. Por isso que eu busquei no livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, ele tem um texto interessante que ele diz assim: compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que ao chegar nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Então, o que pode nos acontecer se a morte nos pega desavisado? Será que a nossa atitude mental durante a vida tem alguma influência no nosso desencarne? Será que a vida não é um constante preparo para a morte? Então, o primeiro passo nesse sentido seria o quê? Simonetti nos convida a pensar que o primeiro passo é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível e sobrenatural, porque o Espiritismo é um campo abençoado de trabalho e luz que já nos diz que a vida é uma só, na carne ou fora dela, porque logo que passemos pelos portais da desencarnação, nós nos encontramos conosco mesmo, numa vida que continua além túmulo. E o Espiritismo, para quem quer fazer dele o pão da vida, nos traz tantos alentos, tantas explicações e uma condição, um campo de trabalho para que a gente alcance essa maturação. E é por isso que, pensando nesse tema, nós observamos também que há pessoas que simplesmente recusam-se a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto, por isso se desajustam quando chega o tempo da separação. E realmente, principalmente durante esse período que nós estamos vivendo, da pandemia, nós estamos diretamente ligados nesse tema. Quando não temos medo da nossa própria desencarnação, tememos pelos nossos irmãos, os nossos familiares, nossos afetos, mais próximos. Então, diante disso, esse momento naturalmente já está nos convidando para essa reflexão. Essa preparação, ela se torna necessária, porque senão nós podemos nos encontrar numa situação de muito desequilíbrio. E é natural chorarmos, é natural sentir a dor, mas quantas pessoas se enxafurdam numa dor infinita e perdem o gosto pelo viver. E não encontram mais sentido na vida. Quando também não entram no processo depressivo. E é por isso, pensando, que eu trago essa reflexão. Será que o conhecimento espiritual pode nos ajudar a vencer o medo da morte? Será que o Espiritismo, com todo esse conteúdo e esclarecimento da nossa mente, pode nos ajudar? Nós vemos em Coríntios Paulo dizendo assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando ele pergunta, ele demonstra aqui nessa pergunta que ele faz, que a fé pode superar os seus temores e angústias dessa grande transição. O Espiritismo, segundo Simonetti, nos oferece recursos para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo, inspirados igualmente na fé, uma fé que não é arroubo de emoção. Uma fé lógica, racional, consciente, uma fé inabalável de quem conhece e sabe, e que o espera, reforçando-se para que o espere o melhor. Como que o Espiritismo pode nos ajudar? É lógico, o Espiritismo tem tantas ferramentas, tem um campo de trabalho tão bem-vindo que nos tem convidado a todo instante para o trabalho no bem. Porque a nossa mente se prepara para a morte a partir do momento que nós damos um sentido espiritual para a nossa vida. Porque a nossa essência continua, o que perece é o corpo físico. E os espíritos sempre nos afirmar e sempre a nos convidar para o trabalho na assistência, o trabalho da mediunidade
porque queira ou não, é um atributo do nosso espírito, assim como é a inteligência. Então esses campos nos beneficiam, é uma palestra, é uma evangelização, é uma sopa fraterna. Isso é o espiritismo redivivo, é o espiritismo na prática que nos ajuda, lógico, passo a passo, a alcançar essa maturidade interior. Ele nos oferece um novo olhar para a vida e, consequentemente, para a morte. Não nos retira a dor, a saudade ou até em certo grau o próprio medo, mas nos prepara com elementos sólidos para o enfrentamento dessas verdades, nos fortalecendo e gerando confiança. Porque o Espiritismo vai trabalhar a nossa consciência espiritual, o nosso ser, as nossas capacidades, porque mesmo amando os nossos entes queridos, nós somos uma individualidade e a vida é isso, é um constante convite para que possamos caminhar, porque o Espiritismo não fala de salvação, ele nos chama para pensar na evolução, e evolução é transformação, transformação de sentimento, transformação no bem, transformação no amor. E para isso é necessário a vivência. E muitas vezes entramos para o Espiritismo, mas será que o Espiritismo entrou dentro de nós, dentro do nosso coração? E se nós pensarmos que o preparo para a morte é o tipo de vida que levamos, vamos pensar na Terra. A Terra, ela é o que para nós? Uma oficina de trabalho. Por quê? Para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Então, quer dizer, ela é uma oficina, como nós acabamos de falar. Ela é um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Quem não as tem? Então, a todo momento, nós estamos sendo tratados. É uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. E é também escola para os que compreenderam que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa, e que a Terra também não é o nosso lar. Então, a nossa dificuldade, meus irmãos, é o nosso apego, né, com tudo, com essa situação. Quando estamos do lado de lá, disse que nós temos muita dificuldade em aceitar a reencarnação. E o contrário também é verdadeiro. Quando estamos aqui, a nossa mente, pela a natural estabilidade alcançada, ela tem dificuldade de desprender para o novo, porque nós temos medo do novo, temos medo daquilo que nos traz uma certa insegurança. E é natural, dentro do nível evolutivo em que nós nos encontramos, esse medo. Mas o que nós precisamos criar dentro de nós é uma convicção de que o medo é necessário em certos momentos e até protetor, mas ele não pode nos paralisar. E no momento atual que nós estamos vivendo, muito menos se transformar num pânico que nos traz um desequilíbrio enorme. Então, no Espiritismo, nós usamos mais o termo desencarne, né? O que é a morte? Então, vamos ver uma pequena diferença entre as palavras morte e desencarne. Morte não significa interrupção da vida. A morte é a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no invólucro material como fora dele. Então, quer dizer, a vida é única, com períodos na carne e com períodos fora dele. Então, quando o corpo não pode mais sediar, né, servir de sede, né, aconchegar, receber o espírito e permanecer, que precisa caminhar aqui nessa jornada evolutiva, aquele corpo, seja uma enfermidade, um acidente, né, por qualquer motivo, ele não serve mais como invólucro, então é a hora da partida, é a hora que o espírito vai para o plano espiritual. E para ele partir, nós precisamos de fazer um desligamento. Então, desencarne significa o quê? Desencarne é mudar de plano como alguém que se transfere de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, morrer, meus amigos, é simplesmente deixar o corpo material e partir, né? Não deixando de ser quem nós somos. Por isso a nossa vida é que vai ser a diferença, né? O nosso olhar para a vida, o valor que nós damos às situações, às pessoas, né? A tudo que nós vivemos é que é o diferencial para a nossa partida. É o nosso preparo dentro desse campo do desapego. Portanto, se nós sabemos que nós precisamos vir reencarnar,
é necessário compreender que nós também precisamos desencarnar. Nosso tempo é um tempo tão efêmero, então a nossa vida, ela deve ser construída na alegria, no trabalho, no prazer de uma boa comida, de estarmos com quem nós gostamos de estar, né? Do lazer, de uma viagem, de ter um vestido que nos agrada. Mas o que é mais importante é entender que nós somos muito mais além do que isso. Então, todas essas coisas são importantes quando nós estamos aqui. E estando aqui na Terra, nós precisamos entender que a nossa morte física e o nosso desencarne não ocorrem simultaneamente. Como assim, Rosana? O que é isso? O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. Porém, o espírito desencarna quando completa todo o desligamento, que pode demandar algumas horas ou mesmo alguns dias. Ou seja, que desligamento é esse? O desligamento ele precisa do auxílio espiritual, do concurso de técnicos da espiritualidade para nos ajudar. Então, a expressão desligamento define bem esse processo desencarnatório nosso, né? Para que o espírito liberte-se, deve ser desligado do corpo físico, já que permanecemos jungidos, ligados a ele por cordões fluídicos que sustentam nossa comunhão com a matéria. Então, naqueles cuja vida foi toda material e em desequilíbrio, ele é menos rápido, guardando proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Ou seja, quanto mais levamos uma vida mais sensual, apegada ao sexo, aos prazeres da vida material, sem pensarmos no campo espiritual, maior dificuldade teremos no nosso desligamento. Maior a nossa mente, maior tempo pode ficar presa no corpo, dificultando o desligamento do corpo físico. E também indivíduos mais equilibrados, com ampla bagagem nas realizações do bem, superam também essa anestesia, né? Essa dificuldade e podem perfeitamente até acompanhar o próprio desligamento. A doutrina espírita nos conta muitas histórias de espíritos altamente elevados que participam e fazem até o próprio desligamento. E logo em seguida até comunicando com aqueles, né, com os irmãos de trabalho. Então não é impossível, é lógico que no desligamento a entidade, né, nós, o desencarnante, ele está num certo estado de torpor, mas quanto mais nós somos conscientes espiritualmente falando da vida espiritual que nos aguarda, mais nós participamos e favorecemos o nosso desligamento. E aí vocês podem me perguntar, Rosana, mas no que isso implica? Implica que tem seres que passam pela vida tão desavisados, estão vivendo só da vida material e assim ficam presos nas sensações do corpo e nem percebem que desencarnaram e muitas vezes ficam presos entre essas duas dimensões, entre a vida material e a vida espiritual. E quantas vezes o socorro a eles é chegado justamente nas casas espíritas pelos trabalhos mediúnicos. É isso que o espiritismo nos proporciona, o auxílio até no caso dessas mortes, né, mortes violentas que às vezes abalam muito o espírito e ele tem também muita dificuldade de entender a sua situação nova. Então, companheiros, nós podemos também pensar, né, dentro de algumas dúvidas que as pessoas nos trazem. Sentimos dor na hora da morte? E o que os espíritos respondem para nós na pergunta 154? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Ou seja, existem vários tipos de desencarne. E por morte natural, naquele que esgota o nosso fluido vital, nós naturalmente estamos preparando devagar. É diferente daquelas mortes violentas, mas nós não sentiremos dor. Nós podemos ficar, como já dissemos anteriormente, mais presos ou com a mente um pouco perturbada. Na outra pergunta, 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente, segundo os espíritos, não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E como já dissemos, maior ou menor, porque evolução, meus amigos, significa lucidez espiritual, a aceitação
principalmente de que nós chegamos para o mundo e deveremos partir continuando a nossa jornada evolutiva, porque nós continuamos a aprender, a amar, a trabalhar, seja na carne ou fora dela. Então é essa lucidez que o Espiritismo nos traz. O que acontece com o espírito depois da desencarnação? Nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando nós deixamos a Terra, isso segundo os espíritos, na questão 289. Então é com imensa alegria, né, que a morte pode se transformar num reencontro. Então, por que não pensar que aquele que parte, aquele ente querido que foi com muita dor, que nós deixamos esse ente querido ir, por que não pensar também em ajudá-lo? Né? Nós vamos ver daqui a pouco o tanto que a prece pode auxiliar aqueles que partem. Então, quer dizer, a prece, ela pode ajudar o desencarnante a se desligar e ir de uma forma mais tranquila e até mais consciente, aceitando a nova situação. Sendo dessa forma, a gente também já ouviu falar na melhora da morte. Quantas vezes, né? Eu imagino na situação atual, se uma pessoa está acometida do Covid, que nós oramos, né? Se é um parente, Senhor, o ajude a recuperar, ele ainda tem muito tempo para viver. Então, se aquele indivíduo estiver na hora dele partir, né? E a nossa mente ou estiver retendo, a mente cria fios fluídicos que retêm o desencarnante, dificultando o seu desencarne. Então, a gente pode observar que tem pessoas que apresentam melhoras antes da morte. E essa melhora antes da morte, ela existe. Por quê? Porque gestos de inconformação e desespero geram fios fluídicos que formam uma espécie de teia de retenção. Semelhantes vibrações não evitarão a morte, apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. Então, o que os espíritos fazem? Quando ocorre essa teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem com recursos magnéticos uma recuperação artificial do reencarnante. E aí, aproveita aquela trégua da vigília, né? Às vezes os parentes estão por ali, estão aflitos, quando vê que a pessoa melhora, dizem, vamos para casa, né? Vamos para casa, ele melhorou, vamos descansar. E nesse momento é que os técnicos vão aproveitar para fazer o desligamento, porque os nossos pensamentos e as nossas vibrações para ele não tem lugar, não tem espaço e não tem tempo. Então nós poderemos também, por amor, aprendermos a auxiliar os nossos entes queridos que partem. Porque uma coisa é certa, gente, o velório, as despedidas, elas interferem sobremaneira nesse momento. Às vezes nós fazemos dos velórios, das nossas despedidas, que tanto nós queremos, né, das nossas homenagens, das flores, momentos também sociais, aonde tem conversas que muitas vezes, ao invés de auxiliar, podem trazer para o ambiente vibrações dissonantes. Por exemplo, quando a gente fica conversando como que a pessoa desencarnou, né? O espírito, ele está ali ainda ligado, mas ele pode sentir um certo abalo magnético pelas palavras, pelos quadros mentais que se geram, né, no ambiente. Pensa na inconformação, na dor, no desespero. Então, o que nós precisamos amadurecer dentro de nós é que a dor, a vontade de despedir, ela é legítima, mas nós não podemos cair no desespero, na falta de resignação. E isso é um tijolinho que nós vamos construindo em vida. É um novo olhar para a vida, entendendo que morte verdadeira não existe. E aqueles que partem, eles partirão se estiver na hora. Porque olha nessa pergunta 146 do Consolador. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso, pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma, quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Ou seja,
Todos os desencarnes já estão dentro de uma programação. Então, quando nós nascemos para o mundo, já existe uma certa preparação das nossas experiências e o nosso desencarne faz parte dessas experiências, menos o suicídio. Porque o suicídio é uma triste decisão tomada pela pessoa e que fere as leis da vida, trazendo um sofrimento horroroso para o desencarnante, né? Que fica, ele quer ir embora antes da hora, não gastou o fluido vital e a sua mente fica constantemente sendo atraída para o corpo. E a literatura é cheia de fatos, né? Cheia de histórias para nos mostrar a veracidade disso, a literatura espírita. Então, se nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, fazemos exercícios, né? E contraímos uma doença e tomamos medicamentos e tratamos e não conseguimos vencer aquela doença e se porventura partimos, é porque realmente tinha chegado a nossa hora. Diferente desse suicídio que às vezes não é consciente, eu não estou com a arma na mão me propiciando a morte, né, instantânea, mas eu posso morrer de forma inconsciente pelos vícios, pela falta de lazer, de descanso, pelo estresse exagerado, pela minha intemperança, pelos meus estados emocionais desequilibrados. Tudo isso também é considerado um suicídio. Então, a noite de hoje é para a gente refletir que tipo de vida nós temos levado. Será que nós estamos buscando realmente dentro do Espiritismo uma consciência de filho de Deus? De uma consciência que precisa ter autorresponsabilidade sobre a sua própria vida, né? Não transferindo a nossa responsabilidade para o outro e também nos responsabilizando pelo amor que nós dedicamos, né? E pelos cuidados com os nossos afetos. Então, meus amigos, nesse sentido, na pergunta 155 está escrito assim: o receio do Consolador, o receio da morte revela falta de evolução espiritual? Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então, como nós estamos dizendo, é legítimo que nós, como verdadeiros aprendizes da vida, amemos de uma forma ainda muito apegada, de uma forma que não conseguimos desprender com facilidade, mas criando essa consciência dentro da alma, nós vamos aprender pela prece, pelo trabalho constante no bem, a conquistar esse amadurecimento e por amor também nos desapegarmos, né? Se caso acontecer desencarnes na nossa família, que a gente possa estar preparado para auxiliar esse ente querido que partiu. E não entrar num processo de revolta, porque o grande problema é a nossa revolta e a paralisia na vida. Chico, quando escrevia para a multidão grandes cartas reveladoras de filhos que partiram, deixando suas mães tão tristonhas, nessas frases coletadas pela mediunidade de Chico, os filhos diziam: mãe, enxuga suas lágrimas, trabalhe para o bem, eu sinto o seu choro, ele está dificultando a minha partida. Então é legítimo que a mãe chore 1 mês, 2 meses, não tenho tempo para o choro, mas que o choro vá paulatinamente se transformando numa aceitação e que a gente possa aprender que aquele amor desvelado nosso foi apenas mais um degrau conquistado para que a gente possa continuar, por exemplo, a amar os filhos dos outros também, que é o amor universal, o amor coletivo que nós precisamos desenvolver. Esse foi o pedido de Jesus. Portanto, nesse momento atual da pandemia, nós deveremos fazer a nossa parte preservando a nossa vida. E se alguém partir é porque chegou a hora dele. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, usar a máscara, evitar a aglomeração, isso num ato de amor, não somente por nós e pelos nossos entes queridos, mas por todos, porque o momento atual pede um aprendizado coletivo. Então, se eu não me cuido, a responsabilidade é minha. E eu posso sim contrair uma enfermidade antes da hora
pelo meu abuso, porque os espíritos não podem ficar a todo instante, né, sendo delegados a ele a responsabilidade de nos proteger. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, observando dentro desse processo, a gente precisa entender que esse medo, esse pavor da morte também está ligado a um outro fator, da nossa dependência emocional. Nós precisamos crer que nós somos uma individualidade. Precisamos amar o outro, mas não somos o outro, e a nossa vida, a nossa integridade, o nosso equilíbrio não está na dependência da presença ou não do outro. Então é necessário criarmos essa profunda compreensão para que a gente não perca o sentido da vida, descobrindo nossos potenciais. E passamos por fases na vida, por exemplo, quando nós estamos na adolescência, sonhos, né? Na infância, na meninice, as brincadeiras, na adolescência, os sonhos, na fase adulta, as construções da vida, e quando nós vamos amadurecendo, nós já vamos naturalmente criando outros valores, que o amadurecimento em nós possa chegar com essa clareza de que nós somos cada um uma individualidade única que deveremos amar muito, mas não criando essa dependência emocional. Outro fator é o amor liberta. Então o amor não aprisiona, nós precisamos trabalhar o amor que liberta, o amor que desapega. Um outro aspecto é criar essa consciência espiritual em nós, de que tudo é muito passageiro e o que fica é só a nossa essência espiritual, a nossa partida para o mundo, né, que nos aguarda além dos portais da morte, e o que nós levamos é somente a bagagem do coração. E a doutrina espírita, ela é um conhecimento maravilhoso, e ela nos dá essa oportunidade. Mas se a gente olhar no Consolador, tem uma pergunta interessante. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das diversas crenças. Então não é o rótulo de espírita. O amor, ele cabe no coração de qualquer pessoa. Então, sendo assim, meus amigos, a reflexão da noite é para que a gente se fortaleça na oração, na fé, na prática do bem, confiante de que a espiritualidade sempre ajuda um coração de boa vontade e que a gente procure trabalhar verdadeiramente a nossa capacidade de servir, até compreendendo a necessidade de libertar aqueles que tanto amamos, caso partam para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E o conhecimento espírita, eu anotei aqui para a gente finalizar, deve concorrer para mudar o nosso olhar para a vida, porque o modo como nós enxergamos o mundo muda o nosso olhar para a morte. Então, que a nossa vida seja um preparo saudável, consciente de que viver é importante, mas a verdadeira vida não é essa vida tão passageira, na qual nós gastamos tanta energia para acumular, para possuir, para apegar, muitas vezes revoltando, odiando, detestando, sendo que a vida é um constante convite para o positivo, para o belo, para o amor. Então, que fica aqui para nós o pensamento, né, final, que se dilua a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes. E Jesus deixou escrito em João: em verdade vos digo, aquele que guardar a minha palavra jamais morrerá. Então Jesus disse que guardar a palavra dele é guardar no coração, como vida, como aprendizado, como conhecimento verdadeiro. E que os espíritos possam nos ajudar nessa longa caminhada. Muita paz para todos, muita oração, muito trabalho no bem, porque o momento é de fazer da Terra, das nossas vidas, desse processo reencarnatório que com certeza tanto pedimos para estar vivendo na Terra. Esse momento é um momento muito especial, em que estaremos aprendendo um amor coletivo, um amor maior, onde poderemos amar o outro e que o outro também possa aprender a nos amar. Um beijo para todos, fiquem com Jesus e muita paz. Boa noite, meus irmãos.
Como estão passando? Espero que estejam bem. Que linda palestra! Quantos ensinamentos! Muitos deles para que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento, como estamos encarando a vida. Vamos para a última parte? Você já pegou a sua garrafinha de água? Já colocou aí do lado para que possa ser fluidificada? Então vamos acerenando o nosso coração, os nossos pensamentos, esquecendo as problemáticas, as correrias do dia a dia, as dificuldades, e buscando entrar em contato com Jesus, com Deus nosso Pai. Vamos fechando os nossos olhos, respirando serenamente, profundamente. E vamos agradecendo a Deus por nos permitir mais esse encontro amoroso, esse momento de aprendizado, de oração. Agradecendo a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono e é o mentor da nossa casa de oração, irmão Cornélio e suas equipes. Por esse trabalho incessante que a espiritualidade sempre vem fazendo conosco. Senhor Jesus, nós te pedimos, Mestre querido, pelos nossos trabalhadores, de ambos os lados da vida, para que o Senhor fortaleça cada um, para que não desanimem diante das dificuldades, para que as nossas equipes continuem nesse trabalho árduo de ajuda, de entrega a esse trabalho de Jesus. Vamos te rogando, Mestre, por toda a humanidade, para que todos os nossos irmãos que estão sofrendo, passando dificuldades, alguns passando por grandes privações, grandes expiações, outros passando por provas, para que o Senhor tenha sempre um olhar amoroso para cada um, permitindo que os nossos irmãos, mesmo em sofrimento, possam perceber a sua presença em suas vidas. Mestre amado, te rogamos que visite os hospitais, os leitos de UTI, os lares onde as pessoas também estão passando por problemas de saúde, e que o Senhor renove as esperanças de cada pessoa que se encontram nessa situação. Que nós possamos, Mestre amado, diante da Tua presença, renovar as nossas energias, a nossa esperança, o nosso ânimo diante da vida, para que nenhuma tristeza, nenhuma depressão possa nos atacar, para que tenhamos sempre a fé renovada em Ti, Senhor. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, por todos os países, todos os governantes, para que os Teus ensinamentos, Mestre querido, possam ser seguidos, para que nós possamos, cada um, fazer a nossa reforma íntima, modificar para melhor tudo aquilo que nós identificamos
e que não está de acordo com o que o Senhor nos ensinaste. Que tenhamos, Mestre querido, diante de Ti, sempre o pensamento positivo, afastando de nós as forças negativas, os pensamentos negativos, para que tenhamos sempre essa fé renovada que o Senhor nos pede. Vamos Te rogar por todas as crianças que vão herdar o futuro, essa terra renovada, regenerada. Mas vamos também Te rogar por todos aqueles nossos irmãos que estão em erro, aqueles que estão presos porque erraram. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, para que o Senhor, Mestre querido, ilumine cada um. Vamos Te rogar que nesse momento, cada irmão que está acompanhando esse trabalho possa elevar os seus pensamentos em oração, pedindo a Ti, Senhor, a renovação das energias, e possam perceber os fluidos maravilhosos desse passe à distância. Mestre amado, que o Senhor possa, com o Teu amor e a Tua luz maravilhosa e safirina, interceder por cada um de nós, iluminar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que tudo em nossa vida possa estar de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou sobre como ser um bom cristão. Te pedimos também, Mestre, a Tua luz sobre esta água, para que possa ser fluidificada, para que possamos sentir cada dia mais a Tua intercessão sobre as nossas vidas. Ilumina também, Senhor, os nossos entes queridos, os nossos familiares. Entra nos nossos lares, Mestre amado, trazendo a Tua luz e o Teu amor. Limpa os nossos pensamentos de tudo aquilo que é negativo. E que possamos sentir cada dia mais a Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Nós desejamos que cada irmão permaneça na presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.